Aumenta um pouquinho, gente. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferência em sua vida privada, nem ataques à sua honra ou reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e assegurar sua família. A saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Muito bem. Convidar o deputado Zé Américo também para fazer parte aqui da nossa mesa. Por favor, Zé. E nós temos mais um clipe aqui rápido também para assistir sobre o Santo Dias, que a gente vai exibir agora. Tá pronto aí? Pai, afasta de mim esse cálice,
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo. Queria também, antes de dar prosseguimento aqui à nossa solenidade, pedir para vocês que nós possamos, ao invés de um minuto de silêncio, possamos aplaudir com muito vigor os 9 jovens que foram massacrados recentemente na tragédia de Paraisópolis. Então, uma salva de palmas a todos. Queria dizer para vocês que o momento que a gente está vivendo não é um momento fácil, pelo contrário, nós acompanhamos e observamos violação de direitos humanos a todo instante, a cada momento, mortes violentas, agressões contra negros, contra mulheres, contra a comunidade LGBTQ, contra pobres e pretos das periferias dos grandes centros urbanos, contra criança, contra adolescente, contra desempregados, pela crise que a gente está vivendo. A economia também afeta os direitos humanos e a gente tem hoje essa oportunidade aqui nesta Casa de Leis que tem que preservar a democracia, que tem que preservar os direitos humanos, de fazermos essa homenagem. E para que a gente possa, de uma forma mais emblemática ainda, convidamos o filho do Santo Dias, que é esse operário que deu sua vida para que nós pudéssemos viver ainda a frágil democracia que nós vivenciamos nos dias atuais, mas eu gostaria, antes de dar prosseguimento à entrega de outros prêmios, dos demais prêmios, convidar o Santo Dias, o Santinho, que é o filho do Santo Dias, para fazer para trazer aqui as suas palavras. Pode falar, Santinho. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é com muita honra que eu estou aqui representando o meu pai, a minha família, nesse prêmio que foi instituído e dado o nome Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos. E há pouco tempo atrás aqui, logo no começo da sessão, eu fui perguntado em uma entrevista aqui o que é que eu achava
e o que é que eu acho que as pessoas acham que é direito humano. O que é direito humano para você, Santo Dias da Silva Filho? E o que você acha que as pessoas entendem por direitos humanos? Eu falei, olha, a vida do meu pai não foi uma vida que foi entregue em vão. Porque a luta do meu pai era a luta por direito humano. Ele nasceu pobre, nasceu no interior de São Paulo, era agricultor, trabalhava a terra. Assim como várias pessoas aqui que trabalharam a terra, ou trabalham a terra, que nós estávamos conversando há pouco. E as pessoas que trabalham a terra são aquelas que vão gerar os alimentos para nós colocarmos nas nossas mesas. E o meu pai trabalhou a terra, e o que ele lutava lá no interior era por dignidade. E era por direitos aos trabalhadores da terra. E ele foi expulso da terra e veio para cá, para São Paulo. E mesmo aqui em São Paulo, sendo metalúrgico, ele começou a trabalhar nas indústrias metalúrgicas e lutar também pelos direitos dos trabalhadores. Ele se sindicalizou e ele sabia que o sindicato é a melhor forma dos trabalhadores se organizarem para poder conseguir os seus direitos, garantir os seus direitos. Garantir os seus direitos. É difícil garantir os seus direitos. Até hoje a gente escuta essa frase, garantir os seus direitos. 9 garotos que agora a gente acabou de aplaudir, que foram tirados a vida deles, estavam lá nessa festa, tentando garantir o seu direito à diversão, o seu direito a ter o seu momento de cultura. Eu sei que muitos são contra e muitos também não sabem o que é direito. O que é direito à vida, o que é direito ao trabalho. Nós estamos num Brasil com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Nós estamos num Brasil em que a carência de direitos é muito grande. É tão grande que o pessoal não tem direito à educação, não tem direito à saúde. E quando a gente vai perguntar para alguém, você sabe o que é direito humano? A pessoa acha que direito humano é uma coisa que vai defender uma pessoa que é um criminoso. O criminoso tem o direito a um julgamento, ele tem direito a provar sua inocência, ele tem direito a pagar sua pena, e ele tem direito à sua vida também. Assim como as pessoas também que estão aqui na sala, e são brasileiros também, têm direito à vida também, e têm direito aos seus direitos. Era para essa luta que meu pai lutava, para a luta pelos direitos. Meu pai foi um dos formadores da Pastoral Operária. A Pastoral Operária era a maior representação dos operários na Igreja Católica. Uma igreja atuante, uma igreja que nunca voltou as costas para o povo oprimido. E a luta do povo oprimido é essa, diária, sofrida, que às vezes a gente esquece. Nós estamos aqui para poder manter viva a história de tantos mártires que perderam a vida pela busca dos seus direitos. É sério isso, gente. Nós não podemos perder aquilo que é o mínimo que a gente tem direito, que é o direito de sonhar. Sonhar com um Brasil melhor, sonhar com um Brasil mais justo e mais digno. Obrigado. Obrigada, Santinho, pela sua palavra. Nós vamos agora fazer uma apresentação da mística, de uma mística do MST, Tassi. Por mais volta que o mundo dê, por mais que neguem os acontecimentos, por mais greve de fome que sufoquem, mais alto diremos: assassinos de povos, negociantes de vidas alheias, gritando em silêncio,
recordaremos vossos assassinatos de gentes, povos e vidas, passo a passo, boca a boca, pouco a pouco. Nascido em uma fazenda no interior de São Paulo, Santo Dias da Silva trabalhou na roça como boia fria. Fugindo da fome, migrou para a cidade, se tornando metalúrgico na Grande São Paulo. Ali militou no sindicato e na pastoral operária. Seu Luiz Ferreira nasceu no interior de Pernambuco, em uma região de muita pobreza. Fugindo da fome, migrou para a cidade, se tornando pedreiro na região de Campinas. Ali, iniciou a luta pela terra no acampamento Marielle Vive, se tornando militante sem terra. No dia 30 de outubro de 1979, em uma greve geral dos metalúrgicos de São Paulo, Santo Dias, líder do sindicato, foi assassinado, com tiro nas costas, por um policial militar. Naquele dia, perdemos Santo Dias, mas sua história de luta guia os nossos caminhos. No dia 18 de julho de 2019, durante uma manifestação pacífica em frente ao acampamento, que exigia o direito básico da água, seu Luiz foi assassinado. Uma caminhonete avançou criminosamente em cima dos sem-terras, atingindo nosso querido companheiro. Naquele dia, perdemos seu Luiz, mas a sua história e luta guiam nossos caminhos. Os que morrem pela vida não podem se chamar mortos, e a partir desse momento é proibido chorá-los. Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta, pra junto a gente cobrar, no dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vão de longe, branco e preto a trabalhar, e o dono, o senhor de tudo, sentado mandando dar, e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira de dar em doido, vai descer até quebrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Tentaram nos enterrar! Não sabiam que eram sementes! Tentaram nos enterrar! Não sabiam que eram sementes! Tentaram nos enterrar! Não sabiam que eram sementes! Muito bem, aos membros do MST, que fizeram essa linda mística aqui para nós, tão profunda, e que produzem alimentos que estão nas nossas mesas, alimentos de qualidade, com seu suor, com seu esforço, com seu trabalho. Merecem todo o nosso respeito. Mais uma salva de palmas para eles. Bem, dando continuidade às nossas premiações, eu vou chamar e convidar o deputado Emílio de Souza para fazer a entrega do Prêmio Santo Dias ao Movimento Nacional de Direitos Humanos Regional de São Paulo, aqui representada pela querida Maria Nazaré Cupertino. Boa noite a todos, boa noite a todas. O nosso homenageado é um movimento que, por si só, já no seu nome já está expresso o que significa. É uma aglutinação de mais de 400 entidades. É um movimento de mais de 400 entidades e que
vem exercendo ao longo das últimas décadas um trabalho notável, né, pela sua seção de São Paulo também, em defesa dos direitos humanos. Então ele fala por si. O que eu quero é, em 2, 3 minutos, Beth, dizer uma coisa a você. Eu completei 60 anos em maio e eu acho que depois de uma certa idade eu me dou o direito de não aceitar calado certas coisas. Eu acho que todo mundo tem direito de defender o que quiser, mas eu acho um despropósito uma entidade que trabalha em defesa do armamento da população. Eu acho um despropósito. Eu sei que tem o direito parlamentar de indicar. Agora, soa como uma ofensa homenagear o armamento num prêmio Santo Dias que foi morto por conta de uma arma. Essa coisa de que arma não mata pessoas, quem mata pessoas são pessoas, é meia verdade. É meia verdade porque se essa mesma pessoa que matou não tivesse a arma, sabe, a irmã Dorothy possivelmente estaria viva hoje lutando pela floresta. A Marielle não teria tombado. Santo Dias teria morrido de velhice ou não morrido ainda. Então, Beth, desculpa, mas eu sou daquelas coisas que eu não quero dormir com ela engasgada. Tô velha mesmo. E esse estado de violência, ele vitima as pessoas e vitima policiais também. Que às vezes são feridos e que um deles foi homenageado aqui. Agora, por que nós vamos defender viver numa sociedade violenta? A quem interessa viver numa sociedade violenta? A quem? Aos pobres? Com certeza não. Esse país, Beth, tem chagas demais para consertar. Nós temos uma alma ferida por 350 anos de escravidão. Nós temos uma violência imensa que tem vitimado mais de 60 mil brasileiros por ano. Então, eu, com todo respeito à sua presidência da Comissão de Direitos Humanos, eu entendo o que a disciplina e vamos dizer, o teu cargo te limita, mas eu, como não sou membro e não sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu me sinto no direito e no dever de fazer esse desabafo aqui. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de reafirmar que o maior movimento de direitos humanos são os movimentos populares. Todos nós que estamos aqui. Nós sim somos maiores em defesa, nós somos os maiores perseguidos, nós somos criminalizados na nossa atuação cotidiana. Então eu gostaria só de reafirmar isso. Um movimento que defende armamento não pode ser considerado o maior movimento de direitos humanos. E o Movimento Nacional de Direitos Humanos também repudia a entrega desse prêmio a um movimento que defende o armamento. E a gente repudia veementemente. Não é possível a gente tolerar nos dias de hoje que a Assembleia Legislativa premie com o nome de Santo Dias, como já foi dito, morto por arma de fogo, premiação para uma entidade dessa. E repudiamos que essa entidade se intitule como a maior entidade de direitos humanos. Isso não é verdade. Nunca foi verdade e não será verdade. O Movimento Nacional, como já foi dito, ele foi fundado em 1981. Ele está presente em todos os estados do Brasil, O estado de São Paulo, aqui,
o qual eu represento com muito orgulho e que agradeço profundamente às companheiras e companheiros que me escolheram para receber esse prêmio. A nossa luta cotidiana e constante é de que todos nós tenhamos nossos direitos, e aí, Santinho, garantidos. Né? Garantidos. A nossa luta é essa. Eles estão prescritos, mas não estão garantidos, e a luta cotidiana do movimento é esse. O movimento tem vários eixos de atuação, que vai da formação em direitos humanos para todas as entidades, formação popular, com metodologia popular, com o método Paulo Freire, é isso que a gente acredita, que a gente constrói o conhecimento juntos. A gente tem uma linha de defesa e de denúncia de violação de direitos humanos, e o Estado de São Paulo colocou no seu eixo de formação a defesa de todos aqueles que são violados, a luta pela defesa, mas uma coisa que preocupa o Movimento Nacional do Estado de São Paulo é a perseguição aos militantes de direitos humanos. E uma das nossas linhas é como a gente discutir a defesa dos militantes de direitos humanos, de todos nós que estamos aqui. MST, Movimento Nacional, Movimento da Criança e Adolescente. Nós lutamos pelo direito, gente, de ouvir a música que a gente quer, no território que a gente quer, sem morrer por isso. Né? Nós não queremos ouvir mais o discurso que a gente ouviu hoje, que é um discurso de caridade, que a voz do deputado alcançou as crianças. Nós não precisamos da voz dos deputados. Nós precisamos de garantia de direitos. Oferecer escola, oferecer educação é direito, não é caridade. Nós queremos reafirmar que nós não estamos aqui para ajudar ninguém, não estamos aqui para fazer caridade a ninguém. Nós estamos aqui para lutar pelos nossos direitos e lutar pela garantia deles para todas as pessoas. E eu gostaria também de dizer que foi uma honra estar aqui com vocês. Foi uma honra, Santinho, te conhecer pessoalmente, né? O ano passado eu estive, e eu lembro muito que era um momento muito difícil que a gente estava passando, e teve várias manifestações na Assembleia, e a sua irmã repetia para a gente exatamente isso que você falava. Eu não quero acreditar que a morte do meu pai foi em vão. Né? Nós não queremos acreditar que a morte de Santo Dias foi em vão. Vida longa ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. Eu queria, antes de prosseguir, trazer para vocês algumas informações e alguns esclarecimentos. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa é composta por 11 deputados e deputadas. Nós temos apenas 3 lá que são de partidos mais progressistas. Deputada Marcelia, deputada Érica Malunguinho e eu. Os demais são deputados que, em sua maioria absoluta, votam em tudo aquilo que nós apresentamos de forma contrária. Para a gente poder fazer essa edição do Prêmio de Direitos Humanos, nós tivemos que fazer algumas concessões, porque tem coisas que são institucionalizadas. E a gente não pode, infelizmente, nos colocarmos contra algo que está no regimento interno e que faz parte dessa instituição, da qual nós também fazemos parte dela enquanto deputadas e deputados. Então, somos seguidores desse regimento. E, portanto, tivemos que trazer aqui pessoas com a qual nós não concordamos, mas que foi apresentada por alguns deputados daquela comissão, para que a gente pudesse trazer aqui a Nazaré, para que a gente pudesse trazer aqui o seu Luiz, para que a gente pudesse trazer aqui a Preta, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o Alderon e todos os demais homenageados e homenageadas de deputados e deputados, nós tivemos que abrir mão de algumas coisas. Eu peço desculpas se excessos foram ditos aqui. Fizemos a organização dessa solenidade de uma forma que nós iniciássemos de um jeito e dessemos prosseguimento de outro. Por isso mesmo que a gente está fazendo isso com alegria, com paz, a partir do momento em que nós pudemos trazer aqui as nossas convicções, aquilo que nós acreditamos
e a defesa intransigente que todos nós temos que estamos aqui dos direitos humanos. Portanto, eu queria fazer esse esclarecimento, porque senão fica às vezes a impressão de que nós não convivemos naturalmente com isso. Não, para nós isso não é natural. Para nós isso é um enfrentamento cotidiano aqui na Assembleia Legislativa. Como fizemos o dia que apareceu aqui uma propositura colocando o ditador Pinochet, Augusto Pinochet, para ser homenageado. Imediatamente nós reagimos e conseguimos fazer com que isso fosse, impedimos essa excrescência aqui de uma casa legislativa que defende a democracia. E, enquanto tal, a gente até às vezes precisa conviver com diferenças com as quais nós não concordamos, mas fazem parte aqui deste processo democrático. Então, sigamos aqui nas nossas homenagens, porque elas só nos fazem bem. Obrigada, Emílio, parabéns a Nazaré Cupertino. E agora, com a presidência, pois não? Desculpa te interromper, a Mônica, aqui na Oi, Mônica. Só saudar o seu esforço à frente da comissão e você pediu desculpa. Eu acho que todos nós sentimos muito em nome da casa, mas desculpa não, companheira. A gente sabe do tamanho da tua luta e que não é culpa sua. Então vamos convidar agora a deputada Márcia Lia para fazer a entrega do Prêmio Santo Dias ao Alderon Pereira da Costa, da Rede Rua. Muito boa noite a todas, a todos. É um prazer enorme poder homenagear você, Alderon, e poder participar dessa solenidade tão bonita, onde, como disse a Beth, o pior já passou, né? Porque para nós, e fico muito feliz do Emílio ter se posicionado, porque nós estávamos engasgados aqui, né? Então, foi muito bom que a gente pudesse... Marcelo, só uma parte. Nós fizemos o que a Beth, se não fosse presidente da comissão, eu gostaria de fazer. Mas, enfim, dizer que, para nós, Santo Dias representa tudo aquilo que quem defende armamento, quem defende algumas coisas que acontecem nessa Comissão de Direitos Humanos da Casa é inadmissível. Mas, infelizmente, né, Beth, a gente tem que engolir seco e continuar a nossa luta no dia a dia. Então, dito isso, vamos à homenagem. Alderon Costa é formado em filosofia e jornalismo, com larga experiência nas áreas social, de educação e comunicação. É especialista em comunicação social pela Universidade Politécnica Salesiana do Equador, em mobilização de recursos para o terceiro setor pela ONG Procura México, conveniada à Universidade de Indiana. Atua como fotógrafo e editor do jornal O Trincheiro. É sócio fundador e vice-presidente da Organização Social de Ação Social, Organização Civil de Ação Social, a OCAS, que produz a revista Rua OCAS. Foi ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo nos biênios 2013, 2014 e 2017 e 2018. E hoje é coordenador de projetos da Associação Rede Rua, entidade que promove o resgate dos direitos e da vida digna da população em situação de rua. Portanto, o nosso homenageado, de fato, defende direitos humanos. Então, vamos homenageá-lo. Só uma vez na vida. Nossa, quanta máquina. Quanta gente linda. Vocês são lindos, viu? Eu não quero uma foto, hein? Opa. Eu achei próprio, né? Depois vocês mandam uma pra mim? Claro. Ô, Janara. Aqui, ó.
Com a palavra, Alderon Costa. Bom, vamos começar nos apresentando, né? E tem muita gente boa aqui, né? Seria bom se a gente pudesse, cada um, falar o seu nome, sua organização, de onde veio. Aos poucos a gente vai se conhecendo. Já conheci os companheiros do Marielle, tem o pessoal ali da UAB, tem o pessoal da Rede Rua, a quem esse prêmio é dividido com vocês, viu? Esse prêmio não é só meu. Aliás, esse prêmio não é individual, é de todos nós que estamos na luta, não é? E eu queria lembrar aqui uma companheira que me ensinou uma coisa muito bonita. Eu queria convidar vocês para a gente falar junto. Quem não luta... tá morto. Quem não luta... tá morto. É a companheira... eu esqueci o nome. Carmen. Mas o Nelson sabe, né, Nelson? Bom, gente, eu fiz aqui duas folhas aqui rapidinho. Vocês pensam que eu não vou repetir os protestos aqui, mas queria desde já dizer para vocês, deputados, que eu estou aqui por causa de vocês, viu? Eu sei que a luta de vocês aqui é árdua, não é fácil. Porque se dependesse de mim e do movimento, eu não estaria aqui para ouvir as baboseiras que nós ouvimos no começo. Né? E isso não é falta de respeito. É falta de respeito conosco, né? Que estamos nessa luta por o mínimo. Nós não estamos lutando por muita coisa, não. Nós estamos lutando pelo mínimo, pela vida. Né? Então, eu sei que a luta de vocês aqui não é fácil. E por isso, nós somos solidários a cada um de vocês, tá bom? E eu queria saudar e agradecer a todos e todas por essa homenagem maravilhosa, perigosa e desafiadora. Receber esse prêmio com o nome daquele que lutou pela liberdade neste país não faz muito tempo, pela democracia, pela justiça, é uma grande responsabilidade, viu, Santinho? Agradeço e que o santo nos perdoe hoje, pelas nossas falhas aqui hoje, não? Agradeço a cada uma que me indicaram e participaram desse processo. Aqui estamos para dizer aos gritos que estamos juntos. Nós não podemos nos separar agora. Nós não podemos deixar que qualquer coisa faça com que a gente brigue, se separe. É o momento de estarmos unidos, firmes, e vamos continuar na luta por igualdade social, igualdade de gênero, políticas públicas efetivas e participação de todas nas instâncias. Nesse sentido, é importante dizer para vocês que não podemos ficar tranquilos enquanto a polícia estiver substituindo as políticas públicas. Vou repetir isso. É importante dizer para vocês que não podemos ficar tranquilos enquanto a polícia estiver substituindo as políticas públicas, que é o que está acontecendo. Ainda mais sabendo que o patrono desse prêmio foi assassinado com um tiro nas costas, efetivado por um policial, e que parece que recebeu só 3 dias de suspensão. Né? Claro, isso foi em outros tempos, isso não acontece mais hoje, não? Hoje foi publicado na Ponte Jornalismo que os batalhões da Rota foram expandidos para 59% das cidades paulistanas. Esta é uma política de segurança e social do Estado? Não é possível continuar vendo as mortes dos jovens na periferia por policiais. Não podemos aceitar tantas bombas e balas. Inclusive, há denúncias de que as balas lançadas ultimamente na região da Luz são verdadeiras. Balas que matam. Não só cegam, elas matam. Nós não podemos mais aceitar isso. Já não suportamos mais essa violência. Até quando? Veja a situação das pessoas que não podem mais pagar aluguel, desempregadas, doentes, idosos. Para onde vão? Eles vão para a rua. E aqui está, quero também lembrar os companheiros do Movimento Nacional da População de Situação de Rua, que estão junto aqui com a gente. Enfim, o que queremos é políticas públicas de inclusão, de possibilidades de habitação, de trabalho, lazer, assistência social, saúde. Não queremos que a polícia seja política pública para os vulneráveis. Nossa luta por direitos humanos é essa: casa, trabalho, saúde, lazer, respeito, enfim, o mínimo de dignidade para quem já não vale mais nada para esse sistema. Não podemos baixar as nossas bandeiras. Resistência nos direitos já conquistados
Reforma agrária? Já! Reforma agrária? Já! Reforma urbana, moradia digna, inclusiva no centro da cidade, mudança nas polícias, chega de violências e mortes. Não podemos esquecer o desencarceramento, mudança nas leis de drogas para possibilitar políticas como a redução de danos, políticas públicas efetivas que possibilitem uma saída para quem está em situação de rua. Distribuição de renda, né, onde saiu os dados de concentração de renda, é um absurdo. 1% detém 28% da riqueza brasileira. É aí que está o problema. Não adianta, não é outra coisa. Eu queria, enfim, terminando, lembrar de alguns companheiros. Lembrar do santo, né, que o santo, lembrar da nossa querida irmã Alberta, né, da CPT, que faleceu no início deste ano. Foi uma lutadora aí pelos moradores de rua, pelos sem terra, da CPT, enfim, uma lutadora que nos deixou. Quero lembrar também uma pessoa que vocês não conhecem, mas quero citar, faço questão, Padre Antônio Groitz, falecido no dia 22 de novembro agora, na Holanda. É um missionário da Congregação do Espírito Santo, foi meu grande mestre inspirador na luta por justiça. Quero lembrar aqui o Padre Alfredinho, que viveu nas ruas de São Paulo. Orlando, Agemiro, Cristina, Sinira, inclui aqui os novos companheiros, os novos meninos, as crianças, né, falecidas em Paraisópolis, assassinadas em Paraisópolis, os companheiros das florestas, Paulino Guajajara, Firmino Prechede Guajajara, Raimundo Benício, Humberto Peixoto, que Humberto é um agente da Caritas lá do Amazonas, que se a gente não lembrar aqui, não vai ser lembrado. Importante a gente lembrar. E com eles eu quero lembrar todos aqueles que tombaram defendendo a vida. E todos e todas que foram vítimas dessa violência planejada e descontrolada. Enfim, toda a legião de amigos e amigas e protetores que nos deixaram. Olhai por nós. Vamos falar junto? Olhai por nós? Olhai por nós. Santo Dias! Olhai por nós. Obrigado. Valeu, Aberon. Meus parabéns. Eu vou passar a palavra, a presidência agora para o Emílio, porque como eu vou homenagear, agora é minha vez de homenagear, então o Emílio vai presidir. Fala aí. Eu vou usurpar a presidência da Beth para convocar a própria deputada Beth Saão para fazer a entrega do prêmio Santo Dias e Memoriam. Isso. A Leandro da Conceição. Não, Luiz Ferreira da Costa. A Luiz Ferreira da Costa, aqui representada por a Leandro da Conceição, desculpa. Tudo bem. O Leandro, filho do Luiz. O Luiz era um trabalhador rural sem terra, de 72 anos, e foi assassinado no dia 18 de julho de 2019, esse ano, recentemente, durante um ato público organizado para que mais de 1.000 famílias tivessem acesso à água potável no acampamento Marielle Vive, localizado no município de Valinhos, interior de São Paulo. Deixou 9 filhos, 16 netos, 3 bisnetos e um exemplo a ser seguido. Nordestino, migrante e guerreiro, passou por vários estados até chegar a São Paulo, onde trabalhou na construção civil. Seu falecimento deixou milhares de pessoas comovidas, sobretudo pela violência na qual fora vítima, ato de intolerância extrema com os mais pobres. Seu Luiz era estudante, educando assíduo do EJA, Educação de Jovens e Adultos, e estava prestes a concluir os estudos iniciais de alfabetização, motivado a tirar sua carteira de motorista. Aprendeu a ler, escrever e calcular a partir da sua própria realidade. Sua coragem era traduzida na sua luta por melhores condições de vida para mais de 1.000 famílias que vivem há mais de um ano no acampamento, sem acesso à saúde para as crianças, sem escola pública de qualidade e sem água potável para todos e todas. Ele perdeu a vida, mas deixou um legado para sua família e seus companheiros e companheiras, vizinhos, exemplo de luta pelo acesso à terra, trabalho e moradia. Costumava dizer que não descansaria enquanto a prefeitura não atendesse às reivindicações mais básicas da comunidade, como acesso à água, direito humano essencial. Lutava incansavelmente para que o acampamento se transformasse em assentamento Marielle Vive.
Nesse sentido, a memória de Luiz Ferreira da Costa será eternizada em Valinhos, vítima da intolerância, na luta por uma vida digna, por um pedaço de terra para plantar, pelo acesso à água potável e por um país menos desigual. O Prêmio Santo Dias é dedicado a pessoas que se dedicaram na luta pelos direitos humanos. Eu queria dizer que o senhor Luiz foi assassinado e eu me lembro que eu não estava aqui porque nós estávamos em recesso, em julho. E aí o Renato, que trabalha comigo, foi até lá, acompanhou, foi à delegacia e eu não estava no estado. Aí eu perguntei para ele como é que foi, nunca vou me esquecer disso. Aí ele disse, com o mesmo desdém de sempre. Ou seja, eles ouviram o assassino porque e mata alguém. E uma pessoa que está dirigindo com um carro e mata alguém, sobretudo propositadamente, ambos são igualmente assassinos. Não há diferença entre nenhum dos atos. E, infelizmente, a polícia, que estava em processo de investigação, foi bastante tolerante com uma pessoa que tinha acabado de tirar uma vida de um senhor que estava lutando pela terra, que estava lutando pelo trabalho, que estava lutando para produzir alimentos para que a gente pudesse se alimentar e para que eles pudessem sobreviver com o mínimo de dignidade. Por isso que eu fico muito honrada de poder entregar esse prêmio aos seus familiares que estão aqui, seus filhos e o pessoal representando o MST e, sobretudo, no acampamento lá do Marielle Viva. Sejam bem-vindos sempre à nossa casa e estaremos sempre lutando por vocês. Boa noite, primeiramente. Quero agradecer a Deus e a todos que se faz presente nesse dia de hoje. Fico muito feliz e grato de estar vendo meu pai sendo homenageado nesse dia. Para mim, é uma falta grande e uma grande alegria de estar aqui vendo ele sendo homenageado. Meu pai, ele pedia água e o que ele recebeu foi o sangue. Eu fico muito triste de estar toda vez relembrando esse fato, mas e feliz de ver que ele está sendo lembrado por todos vocês. Eu agradeço a bancada que homenageou meu pai e eu fico muito feliz por ver vocês aqui abraçando a causa do meu pai. Que ele não morreu em vão, igual foi dito aqui, ó. Morreu lutando e que essa luta não pare. Obrigado. Obrigado. Agora eu quero convidar novamente a deputada Beth Saão para fazer a entrega do Prêmio Santo Dias à Comissão de Direitos Humanos da OAB, Seção São Paulo, representada pela vice-presidenta da Ordem dos Advogados de São Paulo, Ana Amélia Mascarenha Camargos. Olha, aqui fizeram um mini currículo, mas eu vou dispensar. Isso. Porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. E vou dizer uma coisa, me emociona o trabalho da OAB de São Paulo e da Comissão de Direitos Humanos. Foram inúmeras atividades que eu estive presente, dirigida pela sua competência, da Adélia e da Margarete Pedroso, que é seu braço direito ali. E a gente fica tão feliz de ver que a OAB está retomando a sua verdadeira origem. Porque a OAB passou por momentos que foram muito difíceis para todos nós. E agora a gente vê a OAB com essa força, com essa disposição, com essa capacidade de luta e com resultados importantes na redução das desigualdades, nas denúncias de direitos humanos, nas representações que vocês têm entrado
nas diferentes instâncias da justiça. Só posso saudá-las e dizer que é uma honra para nós também entregar esse prêmio aqui para vocês. Então, sejam mais uma vez agraciadas por tudo que vocês também nos representam, pelas parcerias que vocês nos ajudam aqui na Assembleia Legislativa, a nossa comissão, a causa das mulheres também, que vocês também estão sempre tão presentes. Então, parabéns, Ana Amélia, através de você, cumprimento toda a Comissão de Direitos Humanos da OAB Seção Paulista. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Quero, em nome do presidente da Comissão de Direitos Humanos de São Paulo e também presidente da OAB de São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, agradecer enormemente a essa casa, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, especialmente a deputada Beth Sarão, que nos concedeu esse prêmio muito importante para a OAB de São Paulo. Eu quero também dedicar esse prêmio à Comissão de Direitos Humanos. Ela é uma comissão que tem mais de 205 membros, entre coordenadores, conselheiros, consultores, coordenadores, consultores e colaboradores. E eu quero dividir esse prêmio nesse momento a todos da Comissão de Direitos Humanos, especialmente aos 15 coordenadores que me ajudam imensamente e que todo esse trabalho, Beth, da Comissão de Direitos Humanos atual, da OAB de São Paulo, é possível pela ajuda dos 15 coordenadores dos núcleos da comissão. E gostaria também de registrar que o que a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo tem feito é seguir a orientação do seu presidente, o Caio Augusto Silva Santos, que é a OAB de São Paulo tem a obrigação, e é uma de suas funções, ser o interlocutor entre a sociedade e os poderes constituídos. E a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo tem resgatado e exercido um dos juramentos da advocacia. Quando o estudante de direito passa no exame da OAB e vai receber a carteira da OAB, ele faz um juramento. E é importante aqui ressaltar que nesse juramento ele promete defender a democracia, a Constituição Federal, os direitos humanos e a justiça social. E é isso que a Comissão de Direitos da OAB de São Paulo vem fazendo. E como exemplo, a gente pode citar dois últimos. Um, ter ajudado as famílias das vítimas de Paraisópolis, conseguiram ontem, com a reunião com o governador do Estado de São Paulo, junto com o CONDEP também, que os 32 policiais que participaram daquela tragédia fossem também afastados, fossem passados para atividades administrativas. E tivemos agora a notícia que os seguranças do metrô que agrediram aquele rapaz, aquele jovem de 14 anos, que nós atendemos imediatamente, foram afastados também das suas funções no metrô. Portanto, é preciso insistir realmente no trato com os direitos humanos. Muito obrigada. Eu convido novamente a deputada Beth Sarão para fazer a entrega do Prêmio Santo Dias a Janice Ferreira da Silva, a Preta Ferreira. A cantora e produtora cultural Preta Ferreira é líder da luta por moradia em São Paulo e uma das coordenadoras do movimento Sem Teto do Centro. É filha de Carmen Silva, principal líder do movimento de luta por moradia digna da ocupação 9 de julho. Desenvolve ações em prol de milhares de pessoas desempregadas e desassistidas na defesa da inclusão social e da garantia de direitos fundamentais. Através das redes sociais, Preta Ferreira divulga sua arte e sua luta pela moradia e pela dignidade humana. Segundo ela, enquanto houver uma pessoa sem moradia adequada,
ela envidará esforços na defesa integral em favor delas. Apesar de jovem, a indicada possui um vasto histórico na defesa dos direitos humanos, sempre voltado para as pessoas negras, na maioria mulheres, em situação de exclusão social. Recentemente, Preta foi acusada indevidamente por crimes não cometidos e por erro de interpretação da justiça, teve sua liberdade decretada após 109 dias. Durante sua injusta prisão, teve apoio de milhares de pessoas e personalidades do mundo político e artístico, inclusive como Caetano Veloso, Ana Canhas, Daniela Mercury e a filósofa norte-americana Angela Davis, entre outros. Quero lembrar que eu estive lá visitando a Preta e fiquei muito sensibilizada, até porque uma justiça nossa, infelizmente, uma parte dessa justiça que é tão elitizada e que retira e aprisiona as pessoas que estão lutando por melhores dias. Então, por isso mesmo que a gente tem hoje a obrigação aqui de premiar a Preta, de poder reconhecer a sua luta e o seu trabalho, e que você sempre seja uma parceira na questão da moradia, sobretudo, e na questão das mulheres negras, que é muito importante, que são duplamente, triplamente vitimizadas. Então, mais uma vez, seja bem-vinda a esta casa e receba Boa noite a todas as pessoas presentes. No caminho para cá eu vim fazendo um discurso, assim, não era um discurso, mas era um desabafo, porque eu não queria esquecer de nenhuma palavra que eu vou falar agora. Começo agradecendo essa casa. Muito obrigada, Beth. Muito obrigada a todas as pessoas aqui presentes. Não foi um ano fácil para ninguém. Um ano muito difícil. E a gente quer falar de verdade, né? Uma palavra pouco usada aqui, infelizmente. Por isso eu agradeço a cada um de vocês, agradeço pela resistência, agradeço a vocês, meus amigos, por praticarem a verdade. Esses sim, são os verdadeiros praticantes dos direitos humanos. No lugar onde se legisla o desmonte apoiado pelo governo do Estado, o mesmo governo que me perseguiu e prendeu a minha família e todos os movimentos sociais da nação, dedico esse prêmio a todos vocês. Especialmente a minha amiga Érica Malunguinho, mulher negra, trans e residente da LESP. Dedico a todos que de alguma forma estão sendo desmotivados, desmontados. Dedico a todos os corpos negros criminalizados desde que chegaram aqui no Brasil de navio negreiro. Aos trabalhadores explorados e ameaçados de direitos o tempo todo, às mulheres violentadas e assassinadas, aos LGBTs que ia mais, aos nordestinos, meu povo, aos meus irmãos indígenas, aos favelados, marginalizados de todos, absolutamente de todos os seus direitos humanos. O Estado deveria oferecer esses direitos, mas infelizmente ele nos tira. Dedico também aos milhões de presos políticos que estão agora encarcerados injustamente. Enquanto estamos aqui, eu, Preta Ferreira e artista, dedico meu prêmio também aos meus colegas da cultura, aos funkeiros que vivem alvo e são marginalizados na mão desse Estado genocida. Dedico também à cultura do cinema, ao Carinho é Nós, um homem nordestino gay, que teve hoje seu filme censurado na atividade da Ancine. Aos queridos Eliane Café e Matias Mariani, que me deram a oportunidade e fizeram minha retratação histórica dentro do cinema. Por fim, dedico esse prêmio a todo o Brasil, que sejamos filhos e residentes dessa casa realmente. Eu não pedi para ser Marte, eu não pedi para ser liderança de movimento de moradia. Eu vim pela necessidade. Eu nasci nessa pátria. Todos nós nascemos. A nossa herança é a saúde, educação, lazer, moradia. E eu não vou morrer para ser mais um quadro na parede. Eu quero minha herança. Eu quero meus direitos constitucionais. Obrigada.
Queria também saudar a presença aqui do Dimitri, nosso querido presidente do CONDEP, que está aqui. Queria também saudar o Claudinho, do SOS Racismo, que está aqui. O Carlinhos de Almeida, que foi nosso deputado aqui, primeiro secretário desta casa, só que eu não estou vendo mais ele aqui. Mas fica aqui a lembrete. Agora, nós vamos convidar a querida deputada Mônica, da bancada ativista, para fazer a entrega do Prêmio Santo Dias à Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, aqui representada por Catiara Alves. Desculpe. Catiara Alves de Oliveira. Cadê a Catiara? Cadê a Catiara? A Preta disse que não foi um ano fácil, não foi um ano fácil para ninguém, na verdade. Aquele Mbembe diz que nós estamos vivendo o fim da era humanista. A vida, esse que deveria ser o direito humano mais essencial, já não é tido como um direito. A competição chegou a tal ponto que as pessoas querem o direito de matar. E é isso que elas estão pedindo. Mas aqui nessa noite a gente está vendo muitos e muitas lutadores pela terra, pela água, pela vida, pela juventude. E nós da bancada ativista, que somos um mandato coletivo, acreditamos muito no poder das redes, no poder da coletividade. E a gente sabe que, sobretudo, uma nova forma de viver vai vir das periferias e das mulheres negras fortes e resistentes, cuja uma delas está aqui hoje, recebendo uma homenagem que a gente oferece para a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, que tem um trabalho em rede que junta as ONGs, coletivos e ativistas, muitos deles enfrentando situações com a gente de combate e enfrentamento à morte de jovens periféricos, indígenas, negros, que é, infelizmente, um cotidiano no Brasil. Então, eu vou entregar aqui para a Catiara, em nome de Fernando, Jesus, Paula, Érica, Shirley, Cláudia, Raquel e eu, do mandato coletivo da bancada ativista. Aê, Catiara! Vem primeiro. Vem aqui pra tirar uma foto. Aqui, Catiara. Aqui. X, diga X. Com X. Olha pra cá. Peraí, Catiara, aqui, ó. Peraí, eu tô nesse tamanho, como é que chama? Aí, tô tremendo aqui, velho. É tipo um paparazzi aqui, um momento paparazzi. É isso. Boa noite pra nós. Salve. Tamo vivo, lutando pela vida. Aí, desde 2017, a gente se propôs a fazer uma conexão dos territórios, inspirado em várias lutas que vieram antes, Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra do Estado de São Paulo, o Tribunal Popular, que colocou o Estado brasileiro no banco dos réus, julgado pelos movimentos sociais, e outras lutas também que nos antecederam, que foram nossos ancestrais, que inventaram suas tecnologias, metodologias de resistência a partir da fuga, do quilombo e fogo no canavial, várias formas para enfrentar o poder colonial. Hoje a gente enfrenta a violência policial que tem causado, a partir do medo, um silenciamento, uma naturalização, uma banalização das mortes e de prisões forjadas, de pessoas que não conhecem, não acessam o direito à justiça. Então a rede, ela ousou, a partir da aliança com os movimentos sociais, com os moradores, com militantes, com profissionais de serviço público, a enfrentar essa política genocida de Estado, que se faz ausente na hora de garantir os direitos básicos, mas é presente na hora de reprimir, de executar. A gente está acompanhando o caso Lucas, onde a gente entendeu que o Estado é tão perverso que, para criminalizar a família, resgatou uma fita de 6 anos atrás para prender a mãe do Lucas e depois soltou o resultado do DNA confirmando o corpo. E a gente sabe, se eles continuassem procurando em várias valas, iam aparecer vários corpos negros, né, e que não foram identificados, esses muitos desaparecidos
que são subnotificados na estatística do genocídio, quantos Lucas foram sequestrados, né? Quantas famílias com medo, depois que perde seu ente querido, ainda é ameaçado. No caso, no velório, ainda levou a mãe algemada e deu tiro pro alto. Em 2010, a rede, antes de ser rede, já tinha militantes da rede acompanhando a Operação Saturação em Paraisópolis, onde tinha toque de recolher pressionado por um grupo de carecas. E a gente está vendo aí essa Operação Saturação acontecendo desde o dia 2 de novembro em Paraisópolis. A gente está acompanhando, está denunciando. Foram as famílias que pegou as suas forças, que transformou o luto numa revolta, enfiou o dedo na cara do Dória e falou que as vidas negras importam. Essas famílias afastou 38 policiais, 38 assassinos fora da rua. É nosso dever, que se diz, que se importa pela vida, que luta pela vida, colocar o ego de lado e colocar as quebradas para se falar, para mostrar a força do poder popular, porque é o poder popular que vai barrar o genocídio, essas estatísticas sangrentas, que não são números, são pessoas, são jovens, idade produtiva, reprodutiva, onde uma política eugenista, quem não sabe esse palavrão, é a palavra que deu origem ao nazismo, a teoria de que existe superioridade de raças ou inferioridade, que no caso estão querendo nos calar a partir do medo e deixar com que as quebradas a partir do medo não tenham forças para fazer a denúncia. Então, quando a gente se conecta nessas regiões, é para dizer... Oi? Haja visto que foram eles que fizeram isso. Isso, o próprio Estado que alimenta o ódio, por exemplo, justificando a morte, depois criminalizando. E aí aquela mãe que tem que ficar chorando e ao mesmo tempo explicando para todo mundo que o filho dela não era bandido. E mesmo se fosse, ele tem direito a um julgamento, não é? Nós não temos estado de pena de morte aqui. Mas a pena de morte é aplicada na ditadura da democracia. Vi de todos os militantes de movimentos sociais que morreram lutando pela terra. MST tem o meu respeito, o respeito da rede. Esse prêmio não é para mim, é para as quebradas. Porque a gente está cansado de enterrar jovem. A gente está cansado de só denunciar. A gente também dá afeto, a gente dá abraço. A gente chega lá e diz pra quebrada, ó, você não tá sozinha, viu, dona Clarice? O seu filho, 17 anos, morto no escadão, enquanto tava fumando baseado, onde os caras colocam no Facebook que matou o maior traficante da Vila Luzita, a gente desmente, viu, dona Clarice? A gente tem a nossa mídia, Ponte Jornalismo, é um jornalismo independente, uma salva de palmas pra esse parceiro, que vai em todas as quebradas, e que acompanhou o caso Lucas e mudou a narrativa até da Record, para depois que prender a mãe, eles virem justificar criminalizando. São vários casos, um menino de 12 anos morto dentro de um parque de diversões em São José dos Campos, que é o Miguel, de 12 anos. A gente foi lá também, acompanhou e também colocou na mídia. Não teve confronto, ele não estava armado. Porque é isso, a nossa luta é pela verdade. A gente tem que desmentir tudo, toda hora, toda vez que eles vêm e justificam a nossa morte. Porque no 14 de maio de 1888, que declararam que tinha acabado a escravidão, ainda não nos deram status de cidadão. E a gente quer ser reconhecido não só como cidadão, mas como vidas que fazem diferença. Porque a gente fala o seguinte, o nosso lema é estancar essa sangria. Porque isso já é revolucionário num país onde tem o genocídio como forma de ganhar dinheiro em cima das nossas mortes. De encarcerar e dizer que está fazendo justiça. A gente sabe muito bem que eles escolhem pelo CEP para criminalizar também a nossa cultura. O baile funk é uma desculpa. Na década de 90 eu sou cria do hip hop, foi o rap. Em 1930 foi o samba. Em 1920 foi a capoeira. E se a gente resgatar tudo que é cultura de preto, cultura de pobre, só pode ser muita subversão para eles perseguir e criminalizar. Então o trabalho da rede é esse. É chamar os brancos, a classe média também e falar, e aí? Você não está dizendo que a vida negra importa? Então, a gente quer saber na prática como é que a gente pode contar com você. Porque é isso, não basta não ser racista, tem que lutar contra. Obrigada. Parabéns. Parabéns. É nóis, Beth. É nóis. É nóis da filha. Bolsonaro, né, velho?
a gente vier aqui para dar um prêmio de direitos humanos e impedir que as pessoas possam se manifestar, é melhor nós ficarmos no nosso gabinete. Vamos passar a palavra agora, convidar o deputado Carlos Gianazzi para fazer a entrega do prêmio Santo Dias ao Paulo César Pedrini. Boa noite a todos e a todas. Vai ser uma honra para o nosso mandato estar homenageando na data de hoje o professor Paulo Pedrini, que é um grande militante dos movimentos sociais. Ele atua em várias áreas, mas eu vou destacar duas áreas que o professor, o educador Paulo Pedrini atua. A primeira é a educação, que é uma área que nós atuamos bastante. Ele é professor da rede pública, né? Ele milita de uma forma muito intensa na defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade, em defesa dos profissionais da educação, está sempre nos grandes movimentos dessa área. Então, Paulo, esse é um movimento importante, que nós temos uma identidade muito grande com você e nos identificamos. Mas tem um outro movimento que é muito importante também e é fundamental, que é o movimento que você participou e participa da Pastoral Operária, você que foi uma produção, você que é filho do movimento Fé e Política da Igreja Católica, do movimento da Teologia da Libertação, e nós nos encontramos muito acho que talvez o último evento com Dom Paulo Evaristo Arnes na PUC, inclusive você que me convidou e me deu a oportunidade de estar com Dom Paulo Evaristo Arnes antes da morte dele. Eu quero te agradecer por isso, mas você é produto, né, dessa movimentação toda dos anos 70 e 80 da Igreja Católica no Brasil e aqui em São Paulo, com Dom Paulo, com Frei Beto, com a Igreja Libertadora, a Igreja engajada nas lutas sociais, nos movimentos sociais, né, até mesmo antes, né, do surgimento do próprio PT, que depois o PT vem também dessa contribuição, dos núcleos de base, das SEBs. Você encarna toda essa movimentação, da qual também fez parte Santo Dias da Silva, que foi produto também da Teologia da Libertação. E eu, falando de Teologia da Libertação, vou abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, Paulo, vocês devem concordar comigo, e todos vocês também, porque os tempos sombrios chegaram, inclusive aqui na nossa Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que é uma comissão que existe há mais de 22 anos, ela foi criada em 1996, mas hoje foi o Emílio, o deputado Emílio, falou aqui de uma entidade que defende o armamento, né, que foi homenageada. Isso é uma excrescência, um absurdo total, a gente passar por essa situação. Mas teve uma outra situação, até comentei aqui com o Santini, não sei se as pessoas perceberam, creio que sim, mas eu fiquei indignado, né? Eu estou falando aqui de Teologia da Libertação, Movimento Fé e Política, Dom Paulo Evaristo Arnes, Igreja Engajada, cristianismo, né? Que faz uma opção preferencial, não pelos pobres, mas para combater as causas reais da pobreza, da miséria, das desigualdades econômicas e sociais. Esse é o cristianismo que nós acreditamos. Agora, foi também chocante para nós aqui ver uma pessoa, né, sendo homenageada, que foi presa com os dólares da Bíblia. Que chocante, né? Que tempos são esses? Tempos sombrios, né? Mas ainda bem que nós temos a Pastoral Operária, temos o Paulo Pedrini. Pedrini, por favor, vem cá. Temos o Santos Dias da Silva, que é o oposto de tudo isso. Olha, eu fico à vontade. O Santini vai ajudar aqui, ó. O Santinho. Peraí. Cadê o doutorado dele?
noite a todas e todas. Agradecer a presença aí de todos aqui. Cumprimentar a todos que essa noite foram homenageados. Um merecimento, que a gente sabe que alguns não foram. E eu acho que uma frase exprime o que a gente tenta dizer, o que foi colocado aqui. Tem uma palavra de ordem que a gente usa no sindicato, que eu também faço parte com muito orgulho do KPUSP, que é livro sim, armas não. Eu queria dedicar esse prêmio a meus pais, Geraldo e Ana, a meus filhos Maria Clara, Beatriz e Pedro Paulo, que está aqui presente. Né, filhão? E eu diria, Carlos, que eu fui um privilegiado, porque a vida me deu mais 2 pais. E é assim que eu os considero, e eles vão sempre caminhar comigo. Um deles é o operário metalúrgico, tal como o Santo Dias, que não foi assassinado, mas que foi barbaramente torturado no DOPS, que é o companheiro Valdemar Rossi. E o outro pai que a vida me deu, acho que não tem figura que exprima a luta em defesa por direitos humanos do que ele próprio. Eu acho que a pessoa que mais encarna a luta em defesa dos direitos humanos é a do meu mestre sempre, Paulo Evaristo Arnes. Eu acho que a gente vive um tempo muito perigoso, mas eu acho que a gente tem que lembrar exatamente o que Dom Paulo nos dizia nos momentos mais difíceis. Coragem. Né? E a coragem não é a coragem da bravata. A coragem o medo faz parte. A gente tem que estar atento porque nós temos que nos cuidar. Aquele lema que se usa lá, ninguém larga a mão de ninguém, eu acho que é exatamente isso. A gente vive num momento que nós temos que nos cuidar, nos proteger. A gente sabe que a gente corre risco. Né? Defender a vida é correr risco. Então, no ano passado, em dezembro passado, eu tive a honra de receber o prêmio Dom Paulo Evaristo Arnes da Prefeitura. E esse ano eu estou recebendo o Santo Dias. Queria lembrar também uma outra figura com a qual eu aprendi muito. Agradecer a presença do Santinho aqui, que não é pouca coisa, que é a Ana Dias. É uma pessoa que nos ensinou muito com a sua resistência, com a sua perseverança. E também queria lembrar várias pessoas que fazem parte dessa luta, né? A gente está aqui com a presença do padre Luiz Giuliani, que foi pároco da Vila Remo na época do Santo Dias. Né? Lembrar o padre Jaime Crow, do Jardim Ângela, o padre Miguel Pípolo, padre Bragueto, né? A Pastoral Operária, que foi uma escola para mim, que no ano que vem completa 50 anos de existência. Eu acho que a gente tem que pensar aqui uma homenagem na Lesp também, dos 50 anos de existência da Pastoral Operária no ano que vem. Né? Então, e uma outra coisa, eu sou militante da Pastoral e, como o Gianazzi lembrou, dos sindicatos de educação. Eu atuo como conselheiro tanto na POS como no SIMPEM. Então, uma coisa que me é muito cara é a questão de classe. E eu queria lembrar aqui um verso de Dom Pedro Casaldáliga, que ele diz o seguinte: no ventre de Maria, Deus se fez homem, mas na oficina de José, Deus também se fez classe. Eu acho que a gente fez um grito de guerra aqui, lembrando aquela meninada que foi exterminada, aquele genocídio que aconteceu há dias em Paraisópolis, onde a gente gritava massacre nunca mais. Mas eu acho que a gente tem que ampliar esse grito. Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais!
Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Ditadura nunca mais! Então, queria agradecer ao Carlos, que fez a proposta, a toda a Comissão de Direitos Humanos, e dizer que a maior homenagem que a gente pode prestar ao receber esses prêmios, tanto o Dom Paulo como o Santo Dias, que são duas figuras exemplares para a gente, é não esmorecer na luta, é continuar essa luta, em nome deles e em nome de todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Paulo Pedrinho. Obrigada, parabéns pela sua homenagem. Bem, o último homenageado aqui vai ser entregue pelo nosso querido deputado José Américo, que vai fazer a entrega do Prêmio Santo Dias para o Paulo Faria. Pois não, a palavra está com o deputado José Américo. Cadê o microfone? Opa! Bom, Paulo. Ó, eu vou seguir aqui o ritual do prêmio, viu, Paulo? Seguir aqui o ritual do prêmio. Primeiro falar um pouco do prêmio, depois falar um pouco de você e depois passar a palavra para você falar. Gente, olha, em primeiro lugar, quando eu vi o filho do Santo Dias aqui, eu me lembrei da noite, daquela noite triste, fatídica, na Igreja da Consolação, né, quando o Santo Dias foi velado, né, ainda durante a ditadura militar. O Santo Dias era um jovem, né, de 37 anos, né? Não, naquela época ele tinha 36, 37 anos, né? O momento foi marcado por aquele ator, Cláudio Vereza, que na época era um cara da... Carlos Vereza, né? Ele era ainda supostamente um cara de esquerda, só que medroso, um dos homens mais medrosos que eu conheci na vida. Né? Nós precisamos retirá-lo e dizer, olha, você tem que ir para casa, a sério, você tem que ir para casa porque você é muito medroso, você não pode ficar nessas coisas. Não, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, é um lado assim, jocoso, né? Mas a gente estava muito triste, porque o santo foi, na verdade, um mártir, né, da luta da classe operária, que naquele momento estava retomando as suas lutas. Né? Me lembro bastante do Zico Prado, que era amigo do Santo, né? O Santo Dias estaria vivo hoje aqui tranquilamente, porque o Zico está cada dia mais jovem, tem quase a idade dele, não é isso, Santinho? Então, um mártir da nossa luta, né? Com certeza a morte dele não foi em vão. Não acho que a gente deva oferecer morte por nada, mas não foi em vão. Se a gente quiser olhar por esse lado, não foi em vão. Né? Ele foi o símbolo da luta, da retomada das lutas operárias do nosso país, a conscientização da classe operária brasileira e tudo aquilo que veio depois. Né? Tudo aquilo que veio depois. Então, eu fico muito feliz, viu, Santinho, de poder estar aqui no prêmio que leva o nome do Santo Dias. Que eu, inclusive, conhecia antes daquela tragédia. Né? O Santo era da pastoral operária, né? Era ligado ao movimento sindical da cidade de São Paulo, e eu sempre fui ligado à cidade de São Paulo, então eu acompanhava bastante. Bom, ainda como jovem estudante, né? Como jovem estudante naquela época. Bom, nós estamos homenageando o Paulo Faria. O Paulo é o fundador do grupo Pessoal do Faroeste, né? É um grupo de teatro extremamente importante em São Paulo, porque é um grupo de teatro que também é um grupo que luta por direitos sociais, levanta as bandeiras de direitos sociais, direitos humanos, né? O Paulo, eu me lembro do Paulo quando, no projeto do Fernando Haddad, né, para a redução de danos ali do pessoal da Cracolândia, Braços Abertos, o Paulo era o curador ali da parte cultural daquele projeto, e que foi o único projeto que avançou alguma coisa em relação à Cracolândia em São Paulo. Né? É um projeto marcado pelo humanismo, marcado pela compreensão das coisas como elas são, compreensão do ser humano, tentando encontrar saídas para aquelas pessoas. Né? E pela primeira vez nós vimos a Cracolândia diminuir para poucas pessoas, né? No fundo, sei lá, talvez 1/3 do que tem hoje
né, naquela colônia diminuiu para 1/3 do que tem hoje. É um projeto que deu muito certo. O Paulo foi uma das pessoas que tocou aquele projeto, né? Bom, além disso, tem outras iniciativas, né? Eles participam aí dos direitos humanos da UAB e tem um passado aí de luta, um passado e um presente de luta pelos direitos humanos, o que nesse momento no Brasil é muito importante. O Brasil é o país mais violento do mundo, gente. O brasileiro é um bicho violento. E o Brasil é o país mais violento do mundo. A Europa tem 3 vezes a população do Brasil, né? Nós vimos essa estatística, né, Carlinhos? 3 vezes a população do Brasil. E, no entanto, em termos de morte violenta, eu acho que não chega a metade do que o Brasil mata todos os anos. Bom, isso não é só delinquência, né, gente? Isso é a desigualdade social, isso é o racismo, isso é a desconstituição das famílias, isso é a pobreza, a miséria, que joga uma pessoa contra a outra. Né? Um país de raiz escravocrata tem que dar nisso, infelizmente é nisso. Por que os Estados Unidos é tão rico, tem tanta polícia, né? Tem um baita de um exército, e os Estados Unidos também é um país violento. Algumas cidades americanas, por exemplo, são mais violentas que cidades brasileiras. Por quê? Lá também teve a escravidão negra, né? Pesada, né? Tem muita gente que tem ilusão de que nos Estados Unidos, porque é americano, tem Carvalho, tem aquelas coisas todas, e tem Hollywood, que a escravidão nos Estados Unidos foi melhor resolvida que a do Brasil. Não foi melhor resolvida que a do Brasil. Não foi. Não foi. Eles fizeram uma guerra civil que não deu em nada, gente. A guerra civil não resolveu quase nada em relação à escravidão. A guerra civil só serviu para que o setor industrial e a burguesia mais avançada se impusesse a burguesia mais atrasada. Porque do que se refere à escravidão, muito pouca coisa é diferente da escravidão brasileira. Eles falavam da lei dos 60 acres, que tem uma reforma agrária, tudo papagaiado, gente. Teve em locais muito determinados reforma agrária que depois voltou para trás. O próprio general Grant fez um acordo para voltar tudo para trás, né? Então você teve uma reação, 8 anos depois da Guerra da Secessão, uma reação que transformou o sul dos Estados Unidos no apartheid. O apartheid não é uma invenção da África do Sul, é uma invenção americana, do estado do Alabama. O apartheid é do estado do Alabama, né? Bom, então, gente, países que têm esse passado, né, tem violência, né, tem desajuste, enfim, tem o sofrimento que nós temos. E você tem no Brasil hoje, nós estamos vendo uma direita, uma extrema direita terrível, né, que começa a sofrer um desgaste grande, começa a perder espaço político, porém ainda é uma extrema direita muito forte, né? Então, direitos humanos é fundamental, Paulo, fundamental. Eu sou uma pessoa apaixonada pela arte, sou capaz de dizer que a arte é tão importante quanto. Você é um diretor, um ator de teatro, eu gosto muito de teatro, sou muito ligado ao teatro, embora apenas como espectador e leitor, né? Eu acho que a cultura é fundamental. A cultura é fundamental porque a cultura agrega as pessoas, a cultura permite o sonho lúdico, permite que as pessoas tenham consciência crítica, superem os seus problemas, superem tudo, né? A cultura permite isso. Então, ao juntar cultura com direitos humanos, acho que o pessoal do Faroeste, né, marca um golaço. Eu tenho orgulho de entregar para você essa homenagem. Está aqui, ó. Negócio bonito, depois você põe um quadro. Opa! Põe um quadro lá no... Né, mas aqui, ó. Esse papel aqui é um papel especial, não é? Tá aqui, ó. Carinho para você, Paulo. Então, aqui, ó, meus parabéns. Vamos fazer uma foto aqui no meio, ó. E depois você fala. A nossa Beth, o pessoal aqui, deputada. Bom, pessoal, então é isso. Vamos fazer a foto aqui. Eu... Quando vereador, né, enquanto fui vereador em São Paulo, eu aprovei algumas leis de fomento, né, e voltada para o teatro, voltada para a dança. Eu gosto muito, mas eu acho que nós estamos num momento em que o direito humanos é muito importante. A luta social, o direito humano é importante. Esse compromisso do pessoal do Faroeste é fundamental para o nosso país. Passar para você
se sentir à vontade com esse microfone na mão. Como ator, você vai fazer. Muito obrigado. Boa noite a todas, todos e todes, né, aqui presentes. Quero dizer que é uma honra muito, muito grande e eu estou muito à vontade aqui nesse ano, principalmente porque eu votei na Érica Malunguinho e nós tivemos a bancada ativista que fez sua posse lá no Faroeste e também lançamos a campanha do Haddad à presidência com a Uni no Faroeste, né? E eu queria saudar, né, toda a mesa, né, enfim, por terem pensado o meu nome, ao José Américo, que de fato foi fundamental nas leis de fomento, e a gente tem que ampliar agora para o fomento à periferia, né, que precisa, nesse momento, principalmente, né, por todas as vozes que representam. E onde a gente está, que é a Cracolândia, que a gente está ali há 16 anos, ela tem cor, ela é negra, 70% vinda do egresso do sistema penitenciário, portanto é um genocídio que não foi feito lá totalmente, está sendo feito agora pelo nosso governador Dória, né, com a polícia, é assustador, né, o que acontece lá diariamente naquele lugar, principalmente as mulheres negras que lá estão sofrendo todos os tipos de abuso, né, diante desse genocídio que acontece ali. Então, esse prêmio, na realidade, ele é de uma rede enorme que envolve a Cultive, que o endereço dela é lá, né, a plataforma de drogas, né, brasileira de drogas, que conseguimos sediar lá 3 congressos de drogas, o Cristiano está aqui, né, que a gente faz parte dela, a ouvidoria que empossou lá defensores durante 3 prêmios, né, aconteceu lá, eu fiz parte do Conselho Consultivo do Alderon, que militamos lá pelas cotas de defensores negros. Então, esse prêmio é de uma rede que hoje temos também o Diverso das USP e viramos o Instituto Luz do Faroeste, para conseguir atuar ali naquela região e poder exportar essa experiência de pensar todas essas áreas ali presente e ver de que forma a gente propõe políticas públicas. Eu estive agora em Belém, eu sou de lá, sou filho de um pai caçado em 67 em Santarém, né, então uma ditadura destruiu a minha família no Pará. Eu estive agora lá, estou aqui há 30 anos, o meu irmão foi correspondente 20 anos do Estado, o jornal Estado de São Paulo durante a década de 60 e 70, o jornalista Lúcio Flávio Pinto, que faz um trabalho incrível lá no seu jornal pessoal, né, que dedicou quando a Dorothy morreu o jornal porque ela o apoiou numa agressão que ele sofreu ali, da família Maiorana, jornalistas, a Globo lá, e ela foi assassinada após o apoio a ele. Então eu trago, de fato, uma experiência sobre um ativismo de entender a desigualdade desse país e entender que a gente tem que lutar, a gente tem que se posicionar. Eu estive agora em Belém, e a gente vai abrir lá uma sede da companhia, estive com a Comissão de Direitos Humanos da Alepa, com o deputado Carlos Bordalo, e fui com os médicos que trabalham com pacientes em situação de rua, e eu fiquei assustadíssimo, na realidade, com a situação dos indígenas. Uma criança de 17 dias tinha morrido lá por fome, né? Tem 200 índios em abrigos lá com um banheiro, né? É uma situação, se aqui que a gente consegue ter uma visibilidade maior, imagine lá no norte, né? Imagine todos os brasileiros, todos os rincões de desumanidade que esse país se tornou nesse ano já que a gente está aqui. E ao mesmo tempo a gente tem aqui uma comissão progressista, né, que nos inspira, que nos dá coragem, porque nesse momento a gente tem que correr para frente. Se a gente sai para o lado, a gente é eliminado. Então correr para frente é a única possibilidade de existência. Então esse prêmio eu levo para toda a boca do lixo onde a gente está, para toda a Cracolândia e ao mesmo tempo para toda a resistência que está lá, como a Craco Resiste, como a Carmen, com Tem Sentimento, né, um coletivo que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade na rua, né, os paulestinos, enfim, toda uma rede humana. Eu digo que eu lamento muito que o Fórum Mundaréu da Luz, que é a coisa mais importante que eu acho que surgiu no centro de São Paulo, porque pensa humanamente todas essas questões de urbanidade, né, ele surge
quando acaba o de braços abertos e o Dória vai lá destruir uma casa com moradores dentro, e surge ali o fórum que é formado de urbanistas, arquitetos, eles juntaram toda a população moradora, eu moro e trabalho na região, e o fórum ele propôs já na Câmara um projeto humano, e não do que está acontecendo lá, porque levantaram os prédios medônios lá, e até onde eu sei, uma boa parte desses prédios da população é de famílias de policiais, e aqui eu não estou, ao contrário, não estou dizendo que isso é negativo, mas não foi feito de uma forma transparente, e são essas famílias que pedem à polícia que vai para lá, então é diariamente, né? E elas vão ter que sair de lá pelo entendimento do governo. A gente não está defendendo aqui que os usuários fiquem na Cracolândia, ninguém quer aquela situação desumana, mas foi escolhido. Então é lá que eles vão estar, porque é a forma mais fácil de cuidá-los, né, com redução de danos. Então eu aqui convoco, né, ver se é possível a gente retomar o projeto de braços abertos, né? Fomos consultados lá pela cultura para trabalhar na área, mas diante de tudo que nos foi apresentado, a gente preferiu ficar na resistência e na oposição do que topar o que nos foi colocado, até porque não nos chamaram, a Secretaria de Cultura não nos reconheceu e o território falou que não iria ser o pessoal do Faroeste. A gente foi numa reunião e viu que era tudo meio estranho, a gente decidiu não participar e ao mesmo tempo apoiando as companhias que se envolveram, como a Munguzá, que estão viabilizando o trabalho do Falcone, da Carmen. Então, como isso já estava contemplado, a gente achou melhor ficar na área de oposição e brigando para que o projeto volte, porque de fato, como foi falado, foi a coisa mais importante que surgiu, porque a gente pôde dar alimento, moradia, trabalho e reduzir, né, o desejo de usar crack através de despertar uma memória afetiva, de despertar outros espaços. E no que está acontecendo em São Paulo e no Brasil, a cultura é fundamental para retomar, para reorganizar, simplesmente porque ela é expressão humana. Então, a gente nem briga mais com o Ministério da Cultura, que já não existe, que tem essa figura nefasta do Alvim, né, secretário agora do que era o Ministério. A gente quer, na realidade, criar transversalidade com a saúde, com a assistência social, com a educação, que parem de nos ver como evento. A gente também é terapia, a gente também é educação. Um país sem cultura é um país de gados, de pessoas que são levadas sem pensar, sem se expressar. Então eu sinto que essa premiação ela vem para o lugar onde a gente está, nessa rede incrível de entender que a gente tem que parar de criminalizar as drogas, que a gente tem que liberar a maconha medicinal, não pela Anvisa, mas pelo direito ao cultivo, de que todo mundo possa plantar e poder resolver, através de terapia, tudo o que tem de doenças aí. Então eu agradeço e queria dizer que a Preta aqui, fiquei muito feliz de estar junto com ela, ela teve que sair, porque ela tem horários a serem cumpridos, me parece, ela não tem o direito à liberdade que nós temos aqui. É verdade, ela tem o horário que ela tem que recolher. E o movimento de sem teto é a maior tecnologia que a gente tem hoje no Brasil. Né? Deveria ser olhado de outra forma. Eles devem exportar essa experiência para a Europa, que não sabe o que fazer com os refugiados. Né? Então, a 9 de julho, a Mauá, eu ouvi falar que o Nelson está aqui, não sei se ele já foi. Então dizer que esse movimento é a coisa mais importante no centro de São Paulo, assim como o movimento de sem teto, sem terra, que eu coloquei aqui a bandeira nas minhas costas, que são movimentos importantíssimos e que a gente, artistas, intelectuais, ativistas da cultura e das artes, a gente está ao lado. Muito obrigado por toda essa noite que foi. Valeu, Paulo, Faria, muito agradecer a todas as deputadas e deputados que estiveram aqui conosco, a todos vocês que ficaram até o final dessa solenidade. Muito obrigada. Apenas para complementar sua fala, hoje nós fomos conversar para colocar um pouquinho de recurso na cultura desse estado que está quase que zerado. Essa é a importância, infelizmente, que os nossos governantes dão para a cultura. Mas estamos juntos, pessoal. Amanhã teremos duas sessões aqui. Às 3 horas da tarde, uma audiência pública sobre o caso de Paraisópolis, nesta sala. E às 7 horas da noite, uma homenagem ao povo palestino, que também clama por liberdade, clama por espaço e clama por um Estado independente. Muito obrigada a todos. Parabéns, meu homenageado.